O lipedema é um assunto que há algum tempo está em alta e que bom que está, porque a gente precisa falar sobre ele e principalmente sobre como diagnosticar. Afinal de contas, para tratar a gente precisa conhecer a disfunção e a gente precisa também saber diagnosticar corretamente. E aí eu te pergunto, você sabe como diferenciar lipedema de celulite, de fibroedema geloide? Se não souber, é isso que a gente vai ver agora. Lipedema é uma doença crônica do tecido conjuntivo frouxo que afeta principalmente as mulheres. É caracterizado pelo acúmulo anormal de gordura nos membros inferiores, principalmente nas pernas, quadris e nádegas. E em alguns casos ele acomete também os braços. A condição envolve aumento no número e tamanho das células de gordura, gerando uma inflamação crônica desse tecido que resulta em fibrose e dor. Essa gordura ela é muito resistente à dieta e ao exercício físico e geralmente causa dor e sensibilidade. O lipedema ele pode ser confundido com obesidade, mas é uma condição muito diferente e muitas vezes é subdiagnosticada. Atualmente a gente está falando mais sobre o lipedema e podendo, graças a isso, fazer mais diagnósticos. A causa exata do lipedema ainda é desconhecida e eu já aviso que sempre que a gente não sabe a causa exata de alguma doença, de alguma disfunção, isso torna o tratamento muito mais difícil. Mas acredita-se que fatores hormonais e genéticos eles desempenham um papel importante na formação do lipedema. Além do acúmulo de gordura, outros sintomas eles também são percebidos, como inchaço, hematomas fáceis, sensação de peso nas pernas, dor ao toque, à pressão, ou então dor descrita como queima como fogo e ninhos de vasinhos na lateral das coxas. Por outro lado, o fibroedema geloide, ou celulite como é popularmente conhecido, é uma condição estética muito comum que afeta a maioria das mulheres em algum momento da vida. Ela é causada pelo acúmulo de gordura sob a pele que vai empurrar o tecido conjuntivo, resultando naquela aparência ondulada que a gente chama de casca de laranja. Fatores como genética, hormônios, dieta pobre e falta de atividade física contribuem para o desenvolvimento do fibroedema geloide e da celulite. Ela se manifesta principalmente nas coxas, nádegas e abdômen e pode variar de leve a severa. Agora que já entendemos o que é lipedema e o que é o fibroedema geloide, vamos comparar as principais diferenças entre essas duas condições. Mas antes, se você está gostando dessas informações e quer aprender mais sobre tratamentos estéticos, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E eu posto conteúdo novo praticamente todos os dias. Não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo, esse vídeo com todo mundo. Agora vamos lá para as diferenças. Com relação à localização e distribuição habitual. O lipedema ele afeta principalmente as pernas e às vezes os braços com uma distribuição simétrica. O fibroedema geloide, ele afeta principalmente as coxas, nádegas e abdômen. Aqui nessa imagem a gente consegue observar os locais mais comuns para acúmulo de gordura no lipedema. Então esses aqui locais são os mais comuns, para poder apresentar esse acúmulo de gordura e a depender também, do local onde essa gordura ela se apresenta, a gente vai ter uma classificação, um estágio ali do lipedema. Vai ter vídeo, a gente vai falar um pouco mais com relação a isso. Textura e sensibilidade. O lipedema, a gordura, ela é dolorosa ao toque e causa um inchaço e também hematomas muito frequentes. No fibroedema geloide, a gordura ela não é dolorosa, somente em estágios mais avançados e a pele ela tem uma aparência ondulada. Já até falamos sobre a causa, mas vamos diferenciar aqui também. O lipedema ele não tem uma causa definida e possivelmente tem relação hormonal. O fibroedema geloide ele é multifatorial, então dieta, peso, genética, hormônios, anatomia do tecido adiposo feminino, tudo isso contribui para a formação do fibroedema geloide. Uma das causas do fibroedema geloide é a anatomia do tecido adiposo. Então aqui nós temos a anatomia do tecido adiposo feminino
E aqui nós temos a anatomia do tecido adiposo masculino. Então perceba que os septos fibrosos do tecido adiposo masculino, eles são oblíquos e o nosso não. Então quando a gente tem o aumento aqui, né, do tecido adiposo, esse tecido ele se projeta para cima, o que vai resultar justamente nessas ondulações. Então o tecido, a anatomia do tecido adiposo feminino e do tecido adiposo masculino é diferente, o que favorece para nós mulheres a celulite, né, o fibroedema geloide. Nessa foto aqui a gente pode ver justamente o que está acontecendo. Então aqui a gente tem, né, os septos fibrosos e com o aumento desse tecido adiposo, então aqui, né, os adipócitos, então com o aumento desses adipócitos, esses septos fibrosos, eles se projetaram para cima, o que fez com que a gente tivesse essas ondulações, resultando no fibroedema geloide. Essa imagem aqui é boa para a gente poder entender, né, a diferença. Então aqui a gente tem uma pele que não tem o fibroedema geloide, então os septos fibrosos, o tecido adiposo, aqui os adipócitos, todos direitinho. E aqui, com o aumento desse tecido adiposo, esses septos fibrosos, eles são projetados para cima. E aí a gente tem, né, justamente essas ondulações na pele, o que vai formar o fibroedema geloide. E com relação à resistência a tratamentos, o lipedema, ele é muito resistente à dieta, exercícios, ele requer tratamentos específicos. No fibroedema geloide, a gente consegue uma melhora com dieta, com exercício e com tratamentos estéticos muito mais fácil. Agora, para facilitar ainda mais o seu diagnóstico, observe. O lipedema, ele causa um aumento desproporcional e simétrico de gordura na parte inferior do corpo, poupando os troncos, pés e mãos, por exemplo. As ondulações, elas são causadas pelas alterações fibróticas e os nódulos, eles são palpáveis. No fibroedema geloide, apesar de casos mais graves terem a presença de fibrose, o aumento da gordura, ele não é tão desproporcional e as ondulações na pele, né, elas são mais amenas. Tratar o lipedema pode ser desafiador, mas existem algumas abordagens que podem ajudar, a gente vai ver algumas delas aqui. Mas antes, se meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou e você puder, apoie o nosso canal. Dessa forma eu consigo seguir aqui trazendo mais conteúdo para poder te ajudar. Para isso você pode se tornar membro aqui do canal no YouTube ou então apoiar através do QR Code que vai aparecer aí na tela. Para facilitar, eu deixei também, né, o link na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Sobre o tratamento para o lipedema, nós temos algumas possibilidades, como lipoaspiração, sendo que esse aqui é um dos mais eficazes. Além disso, é importante, né, associar dieta, exercício físico, drenagem linfática e roupas de compressão. Eu vou deixar o card aqui do vídeo, onde eu vou falar mais, né, sobre tratamentos para o lipedema. E aí a gente vai para o tratamento do fibroedema geloide. E aqui a gente tem muitas opções, mas é importante a gente diagnosticar o grau, o tipo clínico, para a gente poder definir qual vai ser o melhor tratamento. Mas eu vou citar alguns. Ultrassom, drenagem linfática, radiofrequência, ondas de choque, massagem modeladora associada a uma dieta balanceada e atividade física. Tem vídeo meu aqui onde eu falo especificamente sobre tipos clínicos do fibroedema geloide e qual tratamento fazer. Eu vou deixar o card aqui para depois você assistir também. Agora me conte aí se você já diagnosticou alguém com lipedema. Tem muitas clientes com lipedema. Conta aí para mim tudo. Se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários também que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!